Olá! Então vamos lá para a leitura da semana para quem é do signo de Virgem. Então, virginianos, fiquem atentos aí, fiquem espertos. Vou fazer a leitura para vocês. Vamos ver quais são os conselhos, quais são as mensagens que o tarot tem para você para essa semana maravilhosa. Então vamos lá. Leitura para quem é do signo de Virgem para essa semana. Ok. Temos o valete de ouro. Os valetes falam sobre começos, sobre criança, sobre o jovial, sobre algo que se inicia. Ouro, uma carta de terra. Vamos ver o que mais que vem por aqui, mas é o começo de alguma coisa nova para você essa semana, que envolve a terra, que envolve, eu não vou dizer luxúria, mas no sentido de material, no sentido financeiro. Vamos ver qual é o caminho que isso toma. Ótimo, temos a imperatriz, a papisa, temos a papisa, ou sacerdotisa. A sacerdotisa, ela fala sobre a ligação do feminino, o espiritual. E o feminino vem no sentido de criar, de intuir. A papisa, ela teve que fingir ser uma coisa que ela não era, para poder chegar onde ela chegou. Ela carrega com ela uma força de vontade muito grande para chegar onde ela chegou. Talvez você precise focar um pouco nisso, nessa sua força de vontade, naquele fogo que te tira do lugar. Talvez aquecer isso para você poder traçar um caminho, essa força de vontade de acordar cedo, de focar em alguma coisa. Ela se dedicou muito para chegar aqui. É uma carta que fala sobre frutos, né? Então a gente tem duas cartas aqui, uma falando sobre início e uma que traz os frutos para essa semana. Vamos ver o que mais que vem aqui. Ótimo. Rainha de Espadas. Vamos falar sério agora com essa mulher. A Rainha de Espadas, ela sofreu muito. Ela sofreu muito. Ela traz com ela uma tristeza, um pesar. Então a gente tem duas mulheres aqui falando sobre sua força feminina, falando sobre o poder feminino, da intuição, da ligação com o criar, com o transformar em carne o que é divino. Mas a Rainha de Espadas, por ser espadas, carta de ar, mental, ela traz uma frieza, ela traz posso dizer, uma melancolia para a história dela. Eu não vou dizer uma crueldade, porque ela não é má porque ela quer, mas é a história dela. Juntando essas cartas, tem um sentido de perda, tem um sentido de algo que estava se iniciando e que vai mudar um pouco esse rumo. Então talvez seja, vamos ver a carta que vem aqui, mas talvez seja o momento de você se recolher um pouco essa semana. Vamos ver. Temos aqui o Rei de Espadas. Talvez seja o momento desse recolhimento. Não é um recolhimento introspecto, de você se fechar, de você ficar quietinho, quietinha, mas é o momento de você pensar sobre as coisas que aconteceram e que não deram certo. Os planos que não deram certo. Mas não é sofrer com esses planos que não deram certo. É realmente pesar. Como poderia
quais ações eu poderia ter feito para que isso desse certo? Por que não deu certo? É uma mente analítica, por isso talvez essa frieza dela aqui é de olhar para isso de modo frio, sem emocional. Sem emocional, mas vem aqui o valete de copas falando sobre essa emoção, falando sobre esse começo. É um momento de parar, pensar por que as coisas não deram certo. Não fica claro, com uma leitura muito aberta, não fica claro em que campo essas coisas não deram certo. Temos dois valetes, né? Um falando sobre bens materiais e outro falando sobre o emocional. Duas cartas altas falando sobre o raciocínio e sobre a frieza. Então, não fica claro se é no âmbito de trabalho, se é no âmbito família, talvez mais ligado à família do que a trabalho, né? Porque a gente pensando que tem um casal aqui, então pare um pouco, analise como está a sua situação dentro da família, se você está fazendo o seu papel dentro da sua família, se a sua família está fazendo um papel como família. Lembrando que família não é necessariamente a que colocou a gente no mundo, né, virginiano? A família às vezes são os amigos, são os colegas de trabalho, você vive muito no trabalho, são as pessoas que você escolhe ter à sua volta ali. Então pare um pouco e analise como é a sua relação com eles. Talvez você esteja frio nessa relação, talvez você precise rever esses pontos com a sua família. É isso. Parece uma leitura pesada, mas o tarô vem dar essa base para a gente repensar, para a gente pensar algumas atitudes. Então, mesmo uma leitura que seja um pouco mais pesada, ela vem para ajudar a gente, ela não vem para acabar com a nossa vida, acabar com a nossa semana. Até porque o tarô ele fala sobre o futuro baseado nas ações do presente. Então, baseados nisso, você pode mudar, através das atitudes no seu presente, mudar o futuro. É para isso que existe o tarô, é para isso que serve o tarô. E se isso não ficou, se isso ficou muito enevoado para você, agenda uma consulta, vamos marcar uma sessão para tentar espairecer e clarear um pouco mais isso para você. Ok? Boa semana para você.